Olá, minhas queridas e meus queridos. Neste vídeo faremos uma abordagem dos principais modelos de questões envolvendo interpretação de gráficos que não demandam conteúdos mais específicos. Interpretação de gráficos é um dos temas mais cobrados do Enem. A sua recorrência gira em torno de 15 a 20% e mais. São questões, em sua maioria, de nível fácil ou médio e que, portanto, questões de TRI alto. E sem enrolação, vamos ao nosso primeiro exemplo. Chegue mais. Então, iniciando aqui com uma questão muito fácil, o ano é 2012. Vejam bem, comando dela. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram... Então, temos aqui nesse gráficozinho o eixo das abscissas, que representam os meses do ano, e o eixo das ordenadas, que representam as vendas para cada mês. Então, para saber qual foi o mês aí onde houve maior número de vendas, é só observar o ponto mais alto do gráfico. Com certeza é esse ponto aqui que se refere ao mês de junho. Então, está aqui o ponto mais alto e aqui o ponto mais baixo, que se refere ao mês de agosto. Então, a resposta com certeza é a letra E, junho e agosto, respectivamente. Beleza? Seguiremos. Vamos aqui para uma questãozinha também muito fácil. Veja bem, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, temos aqui nesse gráfico os valores da velocidade em função dos valores do tempo em minutos. E o móvel está imóvel quando a sua velocidade é zero. Ele tem que estar parado. E o único intervalo de tempo onde as suas velocidades correspondem aqui a zero é neste intervalo aqui de 6 a 8. Todas as outras partes do gráfico estão acima do eixo dos tempos, consequentemente, velocidades maiores do que zero. Então, somente de 6 a 8 a velocidade está igual a zero. Ou seja, 8 menos 6 é igual a 2 minutos. Então, esse foi o tempo pedido, que está aqui na letra C. Muito tranquila essa questão. Vamos aqui a mais uma questãozinha do Enem. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1, como está aqui, e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, temos no eixo das ordenadas as quantidades de bactérias e no eixo das abscissas os dias da semana. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Ou seja, a soma foi máxima, né? Então, simplesmente vamos traçar linhas verticais a partir de cada dia da semana. Então, aqui na segunda-feira, vamos somar 1.250 com 350. Então, nesse dia, temos aqui 1.600 bactérias. Na terça-feira, vamos somar 1.100 com 800. Isso vai dar 1.900. Na quarta-feira, vamos somar 1.450 com 300. Isso vai dar quanto? 1.750. Na quinta-feira, temos 850 mais 650. Isso vai dar quanto? 1.500, não é isso? Vou colocar aqui 1.500. Na sexta-feira, 1.400 mais 300. Isso vai dar 1.700. No sábado, 1.000 mais 290. Isso vai dar 1.290. E no domingo, 1.350 mais 0. 1.350. Logicamente, o dia onde a soma foi máxima foi na terça-feira, que está na alternativa A. Questão muito simples de interpretação de gráficos. Estamos aqui com mais uma questãozinha do Enem, agora envolvendo vazão. Vamos a seu comando. Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Então, temos no primeiro gráfico a vazão de uma torneira que está jogando água para dentro de um reservatório. E aqui no segundo gráfico, a vazão do ralo que está expulsando água deste reservatório. E quando é que essa vazão de enchimento ela é constante? Quando a vazão do que entra for constante e a vazão do que sai também for constante, para que a diferença seja constante.
Então, analisando separadamente os dois gráficos, essa vazão, no caso, para a torneira, será constante aqui neste intervalo e aqui também neste intervalo. E para o ralo, será constante aqui e aqui. Então, analisando, temos aqui o seguinte: para a torneira, de 0 a 10 minutos, constante, e de 15 a 20 minutos também. E para o ralo, de 5 a 15 minutos, vazão constante, e também de 20 a 25 minutos. Vamos aqui dar um tom de azul, né, para estes intervalos, onde as vazões são constantes. E agora precisamos fazer o seguinte: pegar a intersecção desses intervalos. Observem bem. Para a torneira, de 0 a 5 minutos, vazão constante. Mas para o ralo, a vazão não é constante nesse intervalo. Para a torneira e o ralo, de 5 a 10 minutos, temos aqui, ó, vazões constantes. Então, aqui está contemplando a resposta do problema. Só que para o ralo, de 10 a 15 minutos é constante a vazão, mas para a torneira, de 10 a 15 minutos não é constante. Então, com certeza, nem precisa analisar o restante do gráfico para saber que a resposta é de 5 a 10 minutos, porque a única alternativa que tem esse intervalo é a letra B. A letra C tem de 5 a 15, mas observamos que dos 10 aos 15 minutos, a vazão de enchimento não será constante, porque a da torneira não é constante dos 10 aos 15 minutos. Então, a resposta é da letra B de beleza. Questão muito legal. Seguiremos. Vamos aqui a mais uma questãozinha, direto ao seu comando. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Voltando mais um pouco aqui no enunciado, observamos que o gasto aqui, ó, pretendido dessa pessoa é de R$30. Aqui no gráfico nós temos no eixo das ordenadas os valores em reais e no eixo das abscissas o tempo em minutos, né, no caso chamadas. Então basta ir direto aqui, ó, nos R$30, que é o que a pessoa pretende gastar, e traçar aqui uma reta horizontal. E aqui a gente observa que 30 minutos é o maior tempo aqui, ó, de todos esses gráficos, né, de todos esses planos. 30 minutos é o maior tempo de chamadas para este gasto de R$30, que no caso aqui é para o plano C. Então a resposta é a letra C. Questão muito tranquila, não dá para errar. Vamos adiante. Então vamos aqui a mais uma questãozinha do Enem, direto ao seu comando. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Não precisa ler o início do enunciado de forma nenhuma. Temos aqui no gráfico, no eixo das ordenadas, os valores em decibéis, e aqui no eixo das abscissas o tempo em hora, que vai de 0 a 24 horas, justamente fechando um dia inteiro. E aí a gente observa 55 decibéis está aqui, e já uma linha horizontal até para facilitar aí a contagem. Então, os intervalos em horas, onde a frequência foi acima de 55 decibéis, foi aqui, ó, neste intervalo, aqui também neste intervalo, aqui neste e neste. E agora só basta contar, né? Neste primeiro intervalo aqui, ó, foram 3 horas, aqui foram também mais 3 horas, aqui mais 3 horas, aqui 1 hora e aqui mais 3 horas. Então, somando tudo aí, temos 13 horas em que a frequência esteve acima de 55 decibéis e a resposta, portanto, é da letra E. Beleza? Seguiremos. Vamos aqui a mais uma questão bem interessante. Vamos direto ao seu comando. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? E voltando aqui um pouco no enunciado, observamos que a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento, o nível máximo. Então vamos dividir essa garrafa aqui em duas partes. A primeira parte aqui, que é um cilindro, na verdade, né? É aqui, vamos chamar aqui de primeira parte e aqui de segunda parte. Na segunda parte, aí há um afunilamento no volume. Então, na primeira parte, a altura aí do nível do líquido que está entrando na garrafa terá um crescimento linear. Então, o gráfico será uma linha reta nesse primeiro momento. E com isso já excluímos a letra D e a letra E, cujos gráficos são curvas. E aí, no segundo momento, o que acontece? O líquido está
sendo jogado a uma vazão constante. Só que com esse afunilamento, então, o nível vai crescer mais rápido, tá beleza? Então já excluímos também a letra A, porque a letra A diz que o crescimento é linear para toda a garrafa. Não. Só se a garrafa fosse toda num formato cilíndrico, aí sim seria uma reta. Mas a segunda parte dela não é mais um cilindro. Então está errada. E a letra C também está errada, porque essa curva aqui, essa última parte, ela tem um crescimento menor, mais lento do que a reta. Observe bem que ela ficou abaixo da reta. Então, com certeza, a resposta correta é a letra B, de beleza. Questão bem interessante. Vamos para a próxima. Estamos aqui com mais uma questão envolvendo vazão, variação de nível. Vamos lá. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível da água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? Então, nesse sistemazinho aqui, temos o seguinte. Temos um cano de entrada conectado ao reservatório 1 e, no primeiro momento, a água que vem desse cano só vai encher o reservatório 1. Até o nível no reservatório 1 se igualar ao nível deste cano de ligação. E aí, neste segundo momento, temos que a água que está entrando no reservatório 1, ela irá fazer elevar apenas o nível do reservatório 2, até o nível do reservatório 2 se igualar ao nível deste cano de ligação. E no terceiro momento, a água que estiver entrando aí no reservatório 1, ela será usada para elevar o nível dos dois reservatórios. Então, vamos analisar separadamente cada momento. Então, primeiro momento, a água está enchendo apenas o reservatório 1. E este enchimento, ele é linear, tá beleza? Porque a vazão é constante. Então, teremos que ter um gráfico em linha reta. Então, por isso, já excluímos a letra B e a letra E, tá beleza? E aí, continuando. No segundo momento, a água agora só encherá o reservatório 2. Então, o reservatório 1 terá o seu nível ali, ó, estacionado, tá beleza? Então, temos que ter então um gráfico como sendo uma reta horizontal. E isso só está na letra C e na letra D. Então, acabamos de excluir a letra A. E o que vai definir aí qual a resposta correta? É que no terceiro momento, a água que está entrando aí no sistema, ela é usada para aumentar o nível dos dois reservatórios. Agora observe bem, no primeiro momento, toda a água do sistema foi usada para aumentar o nível apenas do reservatório 1. E no terceiro momento, a água usada vai ser para aumentar o nível dos dois reservatórios. Então, logicamente, a taxa de variação do nível da altura no primeiro momento é maior do que no terceiro momento. Então, teremos que ter o seguinte, uma reta com menor inclinação no terceiro momento em relação ao primeiro. E aqui na letra C, a gente observa que essa inclinação aqui é a mesma, enquanto na letra C, a inclinação da reta aqui no terceiro momento, ela é ligeiramente menor do que no primeiro momento. Então, por isso que a resposta correta é da letra D. Questão bem legal. Estamos aqui com mais uma questãozinha do Enem envolvendo reservatório, diretamente ao seu comando. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é de qual alternativa? Então, temos aí dois reservatórios, A e B, onde a curva que representa o reservatório A tem bolinhas, né? Então, vou colocar aqui uma bolinha. E a curva do reservatório B são triângulozinhos. Observamos também que as escalas não são idênticas para esses reservatórios. Enquanto que no reservatório A temos aqui 10.000 litros, para o reservatório A temos 20.000, então não bate. E aí o problema quer saber o seguinte, em qual momento, ou melhor, durante quantas horas esses dois reservatórios estavam com o mesmo volume. Então, de cara, a gente já exclui aqui essa primeira parte, porque os gráficos se coincidem. E já que as escalas são diferentes, então os volumes não irão bater, beleza? Também podemos excluir essas partes aqui, ó, onde o distanciamento de um gráfico em relação ao outro é o mesmo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse momento aqui para o reservatório B. Ele estava aqui com volume de 45.000 litros, né? Enquanto o reservatório A
estava com volume 75 mil. Então não bate. Então já posso excluir aí, ó, que a resposta não está em nenhuma dessas duas partes destacadas em vermelho. Então, com certeza, a resposta do problema está aqui nesse miolozinho. E fazendo uma análise mais cuidadosa, observamos que a resposta vai estar aqui, ó. Observe que aqui para o reservatório A, ele tem 30 mil litros e para o reservatório B, 30 mil litros também. Então, esse é o único momento em que os seus volumes se coincidem. No caso, vai de 8 às 9 horas, portanto, de 8 para 9, 1 hora apenas. Então, a resposta correta é da letra A. E assim concluímos esse passeio em relação aos principais modelos de questões envolvendo interpretação de gráficos. E se você ainda não é inscrito nesse canal, peço humildemente que faça a sua inscrição. Muitos vídeos interessantes virão daqui até o dia do Enem. Forte abraço, bons estudos e até as próximas.